Olá, gente. Vamos continuar mais um pouquinho de propriedades coligativas. Vendo agora a demonstração do fator de Van 't Hoff. Na última aula, a gente viu a fórmula do fator de Van 't Hoff, que é I igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Mas vamos ver como é que se chega nessa fórmula. Então vamos imaginar primeiro uma substância do tipo A2B3, que se dissocia em 2 íons A3+, e 3 íons B2-. Armando agora o esqueminha de início, reage e fim. Bem, esse é um esquema muito conhecido que ajuda a entender a dissociação dos compostos. Fazendo o balanceamento dessa dissociação, você teria o seguinte: para cada mol, para cada fórmula de A2B3, se obtém 2 mols de A e 3 mols de B. Vamos supor agora que tenham sido dissolvidos N mols do composto A2B3. Então você tem N mols de A2B3. Nesse instante, ainda não existe nenhum íon A3+, e nenhum íon B2-. Logo após a dissolução de A2B3, ocorre a dissociação dessa fórmula. Mas quantas fórmulas de A2B3 se dissociaram? Você vai dizer que se dissociaram X mols de A2B3. Se dissociaram X mols, então você vai obter de A 2X, porque o coeficiente do A é 2. E vai obter também 3X de B. Ao final da dissociação, você vai obter o que de cada espécie química aí presente. De A2B3, se você colocou N e X mols se dissociaram, então ao final você vai ter N menos X. Do íon A3+, você vai encontrar 2X. E do íon B2-, você vai encontrar 3X. Muito bem, então agora só lembrando a vocês que o X corresponde a alfa vezes N. Então, por exemplo, se o alfa é o grau de ionização, o grau de dissociação. Vamos supor que fosse 80%. E N é o número de mols inicial, então daria 80% de N. Ou seja, você vai multiplicar o alfa, que eu estou dando como exemplo 80%, e o N, que é a quantidade de mols inicial. Então, alfa N corresponde ao X e a quantidade de fórmulas que se dissociam. Bom, quais são as partículas que nós temos no final? Nós temos N menos X, fórmulas inteiras que não se dissociaram. 2X para o íon A3+, e 3X para o íon B2-. Agora, nós vamos somar todas as partículas para a gente saber o número total, para calcular o fator de Van 't Hoff. Somando todas as partículas, nós teremos N menos X de fórmulas que permaneceram inteiras, 2X de partículas de íons A3+, e 3X de íons B2-. Isso vai dar N menos X mais, colocando agora um X em evidência, X 2 mais 3, aí vai dar N menos X mais X vezes Q. Observe que nesse momento eu vou trocar o 2 mais 3, que é o número de íons provenientes de uma fórmula, e por uma nova letra, que é a letra Q. Então, o Q corresponde à soma dos coeficientes dos íons do lado dos produtos. Então, o Q, nesse caso, vai ser igual a 2 mais 3, que vai ser 5, obviamente. Agora, chegou a hora de trocar o valor X por alfa vezes N. Alfa vezes N, então, é a porcentagem das moléculas que sofreram dissociação vezes o número de mols que havia inicialmente. Calculando o N maiúsculo, que é o número total de partículas em solução. E, trocando o X por alfa N, o N maiúsculo vai ser igual a N menos X, N menos alfa N, mais alfa N vezes Q, vai ficar assim, o N minúsculo em evidência vai ficar N vezes 1 menos alfa mais alfa Q. A gente vai dividir pelo número total de mols colocados inicialmente, que é o N minúsculo. Isso vai resultar que o I, que é o fator de Van 't Hoff, vai ser igual a N vezes 1 menos alfa mais alfa Q sobre N. Corta os dois N's minúsculos e aí você vai chegar à fórmula final do fator de Van 't Hoff, que é igual a 1 mais alfa, entre parênteses, menos 1 mais Q,
trocando a posição do menos 1 com o Q, vai ficar assim, I igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Essa forma é a forma mais conhecida de utilização do fator de Van 't Hoff. Então, fechando, concluindo, quer dizer que o fator de Van 't Hoff I depende basicamente de dois números. O alfa, que é o grau de dissociação da fórmula, e o Q, que é o número de íons que essa fórmula produz quando se dissocia. Tudo bem? Essa demonstração, às vezes é interessante, às vezes ela pode não ter nenhum significado, porém, eu acho que sempre é bom saber de onde que apareceu determinada fórmula. Agora, nós vamos fazer um comentário sobre um fato muito interessante, que é a solução de ácido benzoico dissolvido em benzeno. O ácido benzoico é muito parecido com o solvente benzeno e eles se misturam facilmente formando uma solução. Bem, nós já vimos o ácido, ele normalmente, colocado em água, ele se dissocia, liberando um H+, e formando um íon negativo. Acontece que esse é um caso que você tem que saber, porque ele vai aparecer, ele tem uma grande chance de aparecer num vestibular qualquer. Quando você dissolve ácido benzoico em benzeno, o benzeno é um solvente totalmente apolar. E o ácido benzoico tem uma parte que ele é polar, que é o grupo carboxílico C-OH, que é bem polar, e tem uma parte apolar, que é o resto do corpo, que é igualzinho a um benzeno. Então, o que se observou? Que as moléculas do ácido benzoico, elas se associam formando um dímero, ou seja, um grupo que é obtido pela união de duas fórmulas, duas moléculas. Bem, o dímero ele vai existir por forças intermoleculares, por pontos de hidrogênio formado entre o oxigênio de uma fórmula e o hidrogênio da outra fórmula. Bem, então ocorre duas pontes de hidrogênio, então formam um dímero. E o que acontece? A parte apolar, que é o benzeno, então ela fica em contato com o solvente, que é o benzeno. Então o grupo benzênico, o grupo fenil, ele fica em contato com o benzeno. Então você consegue uma boa dissolução, vamos dizer assim. Mas aqui o fenômeno que eu queria chamar a atenção é que o número de partículas diminui, porque cada duas moléculas de ácido benzoico, quando se associam, forma uma molécula dessa coisa que eu estou chamando de dímero. Quer dizer, o dímero são duas fórmulas que se associaram para formar uma única fórmula. O problema é que nas propriedades coligativas, o fenômeno depende do número de partículas. E nesse caso, em vez de aumentar o número de partículas, porque vai se dissociar, aqui vai diminuir, porque as fórmulas vão se associar. Esse é um fenômeno muito diferente daquilo que tem se comentado até o momento, e você deve tomar conhecimento. Ácido benzoico em benzeno forma dímeros, porque dessa forma ele fica mais solúvel do que se deixasse sem haver a formação dos dímeros. Tudo bem? Ou seja, o fator de Van 't Hoff I, que representa quanto aumenta quando se dissocia, nesse caso ele vai ficar um valor fracionário. De cada fórmula que você coloca, você vai obter a metade, porque já que eles vão se reunindo 2 a 2, a quantidade de partículas dissolvidas vai ser a metade. Então, o fator de Van 't Hoff I, nesse caso, vale meio, 0,5. Agora, para a gente encerrar essa lição, eu queria que vocês lembrassem do diagrama de fases. Quando você tem água pura, vai formar um desenho bem conhecido. E cada linha dessa representa uma mudança de fase. Mas quando você coloca algum soluto no solvente, o que acontece? O ponto de ebulição fica maior. Bom, então, se você examinar esse gráfico, se você tiver solvente puro, tem um valor. Mas se você tiver solvente misturado com algum soluto, o ponto de ebulição é mais alto. E com relação ao ponto de congelamento? Bom, o ponto de congelamento tem um valor quando é solvente puro, mas se você misturar com alguma coisa, abaixa o ponto de congelamento. E outra coisa, e com relação à pressão de vapor? Bem, sempre que você acrescenta alguma coisa num solvente, a fração molar do solvente diminui, porque agora tem uma outra substância misturada. Então, a pressão de vapor diminui. Você vai acabar notando o gráfico tracejado vai corresponder ao solvente na solução. E o traço contínuo liso corresponde ao solvente puro.
Então agora vamos fazer um pouquinho de exercício.